Fala galera, tudo tranquilo? Vamos para mais um resumão do Vitão e o papo é sobre poluição da água, galera. A gente vai ter que falar, né? Vai ter que fazer um resumão para todos os tipos de poluição, mas eu fiz um especial para água porque com certeza é o mais falado, ok? Eu tenho mais aspectos aí para botar na jogada aí para vocês. E meu irmão, é aquele lance, cai todo santo ano no Enem, vestibulares isolados, a gente tem que trabalhar tudo. Beleza? Só que eu vou trabalhar tudo de maneira muito focada nos exercícios. São 11 exercícios que a gente vai fazer nesse vídeo, galera. Tudo que eu faço aqui é focado para resolução de exercícios de provas, galera. Não trouxe aqui, né, mil e uma curiosidades, né, temas que não caem. Meu irmão, vamos com tudo, vamos trabalhar porque está chegando e, cara, vocês precisam estar ligados. Beleza? Então deixem aí o seu joinha, se inscrevam no canal. Galera, o Kibio tá crescendo, a galera tá curtindo, né, essa pegada aí bem focada nos exercícios. A galera tem mandado comentários, não deixe de mandar os seus se você gostou, se você não gostou, meu irmão, manda, porque é importante, principalmente nesse início, a gente tá trocando essa figurinha. Beleza? Então, segue a vinheta. Pronto, galera, estamos de volta. E, gente, meu irmão, poluição da água, tá? É muito clássico nos vestibulares, tá? E, cara, devido à importância, a gente tem que bater muito nessa tecla. Então, eu botei aqui, ó, separei os aspectos físicos, ok? Em que a gente vai ter aqui principalmente a temperatura na jogada, tá? Então, temperatura vai ser o principal aspecto físico relacionado. Maravilha? E a gente vai falar do aspecto químico, que aí a gente vai ter vários subtópicos, beleza? Para o físico, somente temperatura. E galera, não tem jeito, né? É física, vocês vão ter que ir lá, meu irmão, né? Na matéria que vocês tanto amam, que é a física, né? Com certeza, mais que biologia, só que não. E a gente vai ter que lembrar de algumas situações bem importantes. E cara, a primeira coisa que você vai pensar vai ser no seu refri quente, no seu refri trincando na geladeira, tá? O refri quente não faz um monte de borbulhas, gente, né? E o geladinho lá, pô, que saiu do congelador, você, meu irmão, pode abrir e não sai tanta borbulha assim? Por quê? Isso está relacionado, galera, a esse gráfico aqui, ó, o que a gente chama de solubilidade, ó, é física, química, biologia, tudo junto, gente, né? Solubilidade dos gases. Ok? Nos líquidos. Reparem, gente, que ó, esse eixo aqui ó, é temperatura. E quanto maior a temperatura, olha o que está acontecendo com a solubilidade. Afe Maria, Vitão, está diminuindo. Ó, repara que do oxigênio diminui, do nitrogênio diminui. E aí, gente, botei aqui, né, uma imagem, né, do que parece ser uma indústria e tudo mais. Aí você pode relacionar tanto indústrias, beleza? Você pode relacionar usinas, principalmente nucleares, muito falada, beleza? E você pode falar também, por que não, do efeito estufa, beleza? O efeito estufa que tem como, né, quando a gente fala no agravamento do efeito estufa, a gente fala no aumento da temperatura mundial. Então isso pode interferir na temperatura da água. Aí não tem jeito. Esquentou a água, diminui a solubilidade. Beleza? Por isso que lá no refri, quando tu abre, aquele gás que estava lá com alta pressão, meu irmão, ele acaba, né, borbulhando. E o trincado, mesmo que você abra e iguale as pressões, como a solubilidade em temperaturas baixas, né, dos gases é muito alta, ok? Reparem que, né, bem mais alto em temperaturas baixas, né, o gás ele fica ali, né, todo espalhado no refrigerante, beleza? Bom, só que quando você relaciona o oxigênio e a essa situação descrita aqui, galera, não tem jeito. A gente vai interferir em inúmeras situações. Por quê? Se eu diminuir a concentração de oxigênio na água, eu inviabilizo quem, gente? A vida da maioria dos organismos que dependem do oxigênio, ok? Aqui no Rio a gente tem na próxima Angra,
né, uma pesquisa do UFRJ que os caras detalham ali, eles conseguem encontrar pouquíssimas bactérias, aquelas super resistentes e tudo mais, que vivem né, em concentrações baixas e temperaturas elevadas, beleza? Então, essa é a ideia. Falou em aumento de temperatura, ok? Vai falar em diminuição da solubilidade dos gases, mais especificamente da concentração do oxigênio. Clássico. Maravilha? Vamos ver se cai assim, Vitão? Vamos ver. Então vamos lá. Enem, aí ó, muita coisa de Enem. Enem PPL 2013. A poluição térmica provocada principalmente pela má utilização da água na refrigeração das turbinas e caldeiras de usinas hidrelétricas e termoelétricas. Viu que eu falei de usina nuclear? Mas ó, também nas outras. Respectivamente, afeta o aspecto físico-químico e biológico dos cursos hídricos. A água empregada na manutenção dessas usinas deveria ser tratada termicamente, promovendo a liberação do calor, para posterior devolução ao meio ambiente. Contudo, ao ser despejado nos lagos e nos rios, sem qualquer controle ou fiscalização, causa sérios danos à vida aquática, pois reduz significativamente o tempo de vida de algumas espécies, afetando seus ciclos de reprodução. Um dos efeitos nocivos promovidos pela poluição térmica nos corpos hídricos pode ser identificado pela letra A, desenvolvimento excessivo do fitoplâncton. Não, devido à eutrofização, a gente vai falar de eutrofização, calma aí, mas não é o momento. Prejuízo à respiração dos seres vivos devido à redução da pressão parcial de oxigênio na água? Exatamente. Lembrando que aqui, gente, no resumão eu não faço aquelas correções detalhadas que eu costumo fazer no canal. Aqui é somente para vocês verem que o resumão, ele, meu irmão, vai fazer com que vocês matem as questões. Tranquilo? Beleza? Então, né, senão um vídeo, gente, vai dar 3h30, né, vai virar um podcast aqui praticamente. Show? Seguindo o fluxo, o FJF, PISM, ó, excelente prova para quem vai fazer Enem, estudar o PISM, faz PISM 1, PISM 2, PISM 3, que ele divide o ensino médio, galera, nas provinhas, e a prova é boa, vai na fé. Então vamos lá, tá falando do branqueamento, ok, dos corais, galera, olha só que bacana essa ideia. Lembrem que muitos corais, fazer um coralzinho mequetrefe aqui, ó, tá? Um coralzinho bem achurreado, tá? E o que eu estou fazendo de pontinho verde aqui são algumas algas que vivem em associação, uma relação mutualística, minha gente, tá? Né? Fiquem ligados aí que já tem resumão aí falando de relações ecológicas. Então, quando você pensa aqui em corais, tá? Mais algas, olha que beleza, Vitão. Né? A gente tem uma relação mutualística. Então, isso é mutualismo. E aí, gente, o que acontece? Essas alterações pode ser o aumento da temperatura, que é o principal, ou até mesmo a questão do pH da água, que a gente também vai falar nesse vídeo, ok? Né? Essas algas, elas, numa tentativa aí de sobreviver, elas abandonam o coral. Só que por que é um mutualismo? Porque o coral, ele dá abrigo, ok? E a alga, ela faz o quê? Ela faz fotossíntese, dá alimento para os corais. Então, nessa tentativa de sobrevivência, as algas fogem, abandonam o coral, ele morre de fome, né? Brabeza, e aí, meu irmão, não tem jeito. Olha nessa foto, né? O branqueamento aqui, bem evidenciado. Então, quando a gente fala em branqueamento, a gente está falando da morte dos corais. Beleza? Então, vamos lá. De acordo com um estudo realizado pela Universidade Federal de Pernambuco, as populações de corais do litoral brasileiro sofrem uma redução de 80% devido à extração e à poluição das águas. Os 20% dos recifes de corais restantes estão ameaçados por um fenômeno, né, conhecido como branqueamento dos recifes de corais. Escolha a opção que explica corretamente a causa do branqueamento dos corais. Com a maior acidez das águas oceânicas, a taxa de calcificação dos esqueletos corais aumenta. Falaremos disso numa questão do Enem daqui a pouquinho. Diminui. A diminuição do nível do mar devido à construção de barragens expõe os corais à irradiação solar. Não é o papo. O aumento da densidade populacional de simbiontes leva à perda de pigmentos, branqueando os corais.
tá? Ele falou de aumento da densidade populacional, não é essa a ideia, né, galera? A maior concentração de CO2 nas águas oceânicas aumenta a taxa de pigmentação dos corais, não é isso. E tomara que seja, né? Senão ferrou, vou ter que voltar o vídeo todo. O aumento da temperatura das águas oceânicas promove a perda das algas fotossintetizantes associadas aos corais. Exatamente o que eu comentei. Letra E, de helicóptero. Show de bola, galera? Então fiquem ligados aí, branqueamento dos corais, um papo muito, muito, muito comum em vestibular. Show! E aí, galera, partindo agora para a poluição química, vamos falar da magnificação trófica, ok? Lembra que a ideia de magnificação ou biomagnificação está relacionada ao acúmulo, tá, de substâncias que normalmente são lipossolúveis, ok? Nos vestibulares fala-se muito do mercúrio, que é utilizado em garimpos, ok? E do DDT também, cara, muito atrelado aí na agricultura e tudo mais, que pode, ó, reparem só, acumular, já que no primeiro nível trófico, por mais que tenha um pouquinho, você vai ter um peixinho, ó, o segundo nível trófico vai se alimentar, um terceiro nível trófico que come vários peixinhos, acumula, e o peixão que vai acumular, já que ele come vários peixes, né, médios. E tem você aqui, né, que vai comer esse peixão grandão, você é guloso demais, e aí, filho, não tem jeito, né? Você acaba se contaminando e se intoxicando aí dessas substâncias, beleza? Fica um alerta aí para a galera. Nos livros é muito utilizado o termo magnificação trófica como sinônimo de bioacumulação. Só que algumas provas já estão vindo com a ideia de bioacumulação relacionada ao indivíduo. Ó. Repare que é o mesmo indivíduo aqui que está acumulando ao longo do tempo. Beleza? Tranquilo, gente? Então, essa é a ideia, fiquem ligados. Então, magnificação trófica, a gente sempre vai encontrar a maior concentração do poluente, ó, olha aqui minha barrinha aqui, ó, nos elementos, ok? Nos indivíduos, nos níveis tróficos superiores, ok? Porque vai passando, vai acumulando de nível trófico para nível trófico. Maravilha? Show de bola? Então, go ahead, vamos em frente para quem não manda no inglês. Então, Enem Digital 2020, ó, fresquinha. Metais são contaminantes encontrados em efluentes oriundos de diversas atividades antrópicas. Dentre esses, o mercúrio, aí, ó, ele, né, é aquele que apresenta maior toxicidade e o único metal que reconhecidamente causou óbitos em humanos em razão da contaminação pela via ambiental, particularmente pela ingestão de organismos aquáticos contaminados. Considere que, em um ecossistema aquático cujas águas foram contaminadas por mercúrio, esse metal será incorporado pelos organismos integrantes de toda a cadeia alimentar nos diferentes níveis tróficos. Então vamos lá. Na situação apresentada, as concentrações relativas de mercúrio encontradas nos organismos serão mais altas nos produtores do que nos decompositores. Galera, lembra o seguinte, produtor, né, a gente relaciona principalmente aquela galera que é autotrófica, ou seja, lá no iniciozinho da cadeia. Então não está atrelando aqui. E comparando com decompositor, minimamente ainda isso não faz nem muito sentido. B. Iguais para todos nos diferentes níveis tróficos? Não, não vai ser igual. A gente falou que está aumentando. Mais baixas nos consumidores secundários e terciários do que nos produtores? Não, aumenta a cada nível trófico. Produtor é o primeiro nível trófico. D. Mais altas nos consumidores primários do que nos consumidores de maior ordem? Pô, ele repetiu o que falou no seu, cabeça de ovo. Né? E na E, mais baixas nos de níveis tróficos de menor ordem do que nos níveis tróficos de mais altos. Perfeito. Então ficou, né, a letra E, já que a gente acumula, ok? Então os níveis tróficos superiores sempre com maior quantidade. Isso é mais velho que o rascunho da Bíblia, galera. Isso cai demais. Tanto é que, ó, no próprio Enem PPL, ok?
no próprio Enem PPL, a gente tem, ó, a mesma questão. Só que nessa, galera, vou dar uma resumida aqui, tá? Ele contou a história. Ele diz o seguinte, ó, que tem essa cadeia alimentar. Só que o cara foi brincando, ó, na pergunta, ó, espera-se encontrar maior concentração de TBT, isso aí no Instagram é outra coisa, né? Enfim, no molusco da cadeia. Aí, gente, você tinha que saber o que é um molusco. Pois é. Por isso que eu falo, estuda zoologia, rapá. Né? Não fica nesse lance de, pô, zoologia é chato, botânica é chato. Estuda essas matérias caem demais, filho. Né? Então, ó, moluscos. Vamos botar aqui um resuminho. Estamos aqui para isso. Né? Lembra que a gente tem, ó, os gastrópodes. Beleza? Quem são os gastrópodes? Ficou bonito isso aí. Né? Os gastrópodes, Vitão. Caramujo, filho. Caramujo. Fofo. Né? Mas quem? A gente tem os cefalópodes. Quem são os mais famosos, Vitão? Vamos lá. Lula. Polvo. Beleza? Os mais famosos. E ainda tem os bivalves. Ok? Bivalves, eu estou falando de ostra. Ok? Mexilhão e por aí vai. Tá? Então vamos localizar os moluscos em cada uma dessas cadeias. Ó. Repare que eu tenho molusco, né? Aqui, ó, o mexilhão, beleza? E pronto. Né? Alga, microcrustáceos, anema do mar, caracol marinho, caranguejo, ave aquática. Alga, hidromedusa, ostra, tá aqui, né? Estrela do mar, peixe, tubarão, cianobactéria, larva de equinodermo, camarão, lagosta, lula, tá aqui, né? E cianobactéria, protozoário, esponja, estrela do mar, peixe, polvo. Então, galera, era só você se ligar que esse cara aqui, ó, a gente tem primeiro nível trófico, certo? Primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. A lula aqui. E aqui, Vitão? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto. Opa, é o polvão aqui, ó, no 5. Beleza? Então, tinha a questãozinha, né? Com uma maldadezinha aí na zoologia. Show? Perfeito. Né? E aí, galera, vem poluição por petróleo. Cara, essas questões de petróleo talvez sejam aquelas com uma maior quantidade de relações com a química. Então tomem muito cuidado, porque o cara pode brincar. Eu trouxe um esquema que tá em inglês aqui, não é muito ideal, foi mais para ilustrar de fato, tá? E eu peço muito cuidado a vocês, muita atenção, ó. Eu tenho aqui umas alguinhas. Lembra que esses organismos que vivem no fundo do mar, tá? Eles são chamados de bentons, ok? Então, independentemente se ele se movimenta ou não, mas se ele tem um hábito relacionado aqui ao fundo do mar, a gente chama de bentons. Né? Lembrem que, ó, então a brincadeira é no fundo, ok, ó, bentons. Quem nada, como os peixinhos aqui, ó, são os néctons, beleza. E quem vive aqui, ó, na superfície, não vence a corrente, são os plânctons. E lembrando que plâncton, galera, a gente ainda divide em fito, né, que são os produtores, no caso das microalgas, ok? E a gente tem também quem? O zooplâncton, que são os microanimais. Show? Beleza? Então, por que eu estou falando isso, gente? Porque o petróleo, lembra que o petróleo, ele é uma mistura, ok? Mistura, ó, de hidrocarbonetos, tem hidrocarbonetos de tudo quanto é tamanho. Vocês, na química, ficam brincando de destilação fracionada, separando esses caras. Mais um tema super importante, ó. Então, mistura de hidrocarbonetos. Então, ó, quantidade de carbono pode variar e de hidrogênios também. Então, esses caras tendem a ter uma densidade menor do que da água. Eles ficam aqui, impedindo já de cara a passagem da luminosidade, né? Os bentons sofrem muito com isso, as algas
que necessitam da luz vão morrer. Então você altera toda, né, o ecossistema, né, bentônico aqui, beleza? Os peixes que se alimentam também das algas também sofrem muito. Então, cara, todo o ecossistema marinho é afetado. Maravilha? E eu coloquei aqui, porque vocês vão ver uma questão, né, o lance das aves. Lembra que as aves, cara, elas possuem uma glândula, a única glândula, que é a glândula uropigiana, que produz um óleo, né? Então, natureza apolar, que impermeabiliza as penas. Cara, as penas, elas não podem molhar totalmente. Se molhar, perde uma das funções principais, que é fazer bolsões de ar entre as penas, que diminui o peso do bicho e ele vai poder bater asa e voar, beleza? Então está relacionado a voo, né? E aliviando o peso também para não afundar. Show? Então, cara, quando lambuza de petróleo é uma lambuzada generalizada, beleza? Vamos falar um pouquinho mais dessa questão das aves na questão que a gente vai fazer daqui a pouquinho. Show de bola? Então, galera, poluição por petróleo é uma desgrama. Vamos com tudo, vamos fazer as questões. Enem 2020. Em 2011, numa falha no processo de perfuração realizado por uma empresa petrolífera, ocasionou derramamento de petróleo na bacia hidrográfica de Campos, no Rio de Janeiro. Os impactos, né, decorrentes desse derramamento ocorrem porque os componentes do petróleo, letra A, reagem com a água do mar e sofrem degradação, gerando compostos com elevada toxicidade? Não, né? Nada a ver. Acidificam o meio? Também não, galera. Dissolvem-se na água? Nada disso, né? Vocês viram que fica aquela mancha de petróleo absurda, ok? Tem caráter hidrofóbico e baixa densidade, impedindo as trocas entre o meio aquático e a atmosfera. Tá perfeito, ok? Então a ideia do petróleo, ó, bem na superfície, tá, dificulta a troca natural de gases, ok, na superfície. Maravilha? Então mais um problema, ó, além da não passagem da luz, morte, né, de organismos que dependem dela. Cara, é muita coisa para a gente relacionar ao desastre por, né, petróleo, ok? Então a NAEC ele ainda botou, tem cadeia pequena, pô, quem dera, né? Na verdade os hidrocarbonetos aqui variam muito tamanho, como eu falei, fiquem ligadões na química sobre aí destilação fracionada e companhia. Show? Vamos lá! Enem Digital 2020, a perfuração de poços para extração de petróleo causa soterramento do leito submarino, contaminação química e aumento da turbidez da água. Ó, já está falando de outras questões também relacionadas ao petróleo. Além disso, o vazamento desses hidrocarbonetos gera efeitos adversos, em especial no metabolismo de organismos aquáticos, influenciando a cadeia alimentar de ecossistemas marinhos. Essas consequências negativas advêm das propriedades do petróleo, uma mistura oleosa de substâncias orgânicas, de coloração escura e menos densa que a água. A consequência do vazamento dessa mistura na produtividade primária. Produtividade primária, galera, está relacionado à fotossíntese. Beleza? Fotossíntese. Perfeito, Vitão. Então, o cara tá falando aí de produtor. Beleza? Fica ligado. Então, produtividade primária do ecossistema é vamos lá, A, redução da atividade do fitoplâncton em decorrência da alteração da zona fótica. Então, o que é zona fótica? Tá? Lembra que zona fótica, fótico está relacionado à luz, então aquela região que recebe luz, ok? Quando você vai, né, indo para as profundezas do oceano, a quantidade de luz que chega é cada vez menor. Então você fala em zona disfótica, até mesmo chegar às zonas afóticas, que não tem luz. Beleza? Então, vamos lá. Olha o que ele falou na B. Intoxicação dos animais filtradores em decorrência da absorção de óleo. Cara, filtradores não tem a ver com produtividade primária.
C. Bioacumulação do óleo no zooplâncton por causa da sua agregação. Zero a ver com produtividade primária. Mortandade de peixe causada pela obstrução de suas brânquias. Também não é produtividade primária. E dizimação da população de bêntons pelo seu soterramento. Então, a letra A ela se encaixa melhor, porque ele diz que a redução da atividade de fitoplâncton, que de fato é quem caracteriza a produtividade primária, em decorrência da alteração da zona fótica, que é onde tem bastante luz. Então, realmente ficou a letra A. Show de bola, galera? Tranquilo? Beleza. Então, qualquer dúvida, mandem comentários aí, galera. Tá? Essas correções, como eu sempre gosto de chamar atenção, elas são mais para provar que dentro do que eu comentei com vocês, ou até mesmo acrescentando algo, a gente consegue matar a maioria das questões. Beleza? E mais uma, grupos de proteção no meio ambiente conseguem resgatar muitas aves aquáticas vítimas de vazamento de petróleo. Essas aves são lavadas com água e detergente neutro para retirada completa do óleo do seu corpo e posteriormente são aquecidas, medicadas, desintoxicadas e alimentadas. Mesmo após esse cuidado, o retorno ao ambiente não pode ser imediato, pois elas precisam recuperar a capacidade de flutuação. Lembra que eu falei para vocês da glândula uropigiana, que garante a facilidade na flutuação. Então, galera, letra A, recuperar o tônus muscular? Não é a ideia. Restaurar a massa corporal? Não é. Substituir as penas danificadas? Também não. Restabelecer a capacidade de homeotermia? Isso não se perde, ok? E refazer a camada de cera impermeabilizante das penas. Exatamente. Ok? Quem é responsável? Glândulas uropigianas. Maravilha, galera. Eutrofização, minha gente, olha o esqueminha que tem lá, fazendo a propaganda aí, como sempre, do QBio, ok? QBio vestibular, galera, tem muito esquema, muita coisa para vocês por lá também, ok? Então, gente, eutrofização, repara que eu estou caracterizando 3, ok? Fatores que podem alterar a concentração, principalmente de nitratos, fosfatos, nutrientes, ok? Tá? Ainda mais esgoto doméstico, já vem rico, em nutrientes, tá? Para que quem curta isso, gente, de imediato, as algas, Lembre que as algas, olha só que maravilha, elas com tanto nutriente assim, gente, elas vão se proliferar, tá? Só que no que elas se proliferam, elas já dificultam, elas deixam mais turva a água, ok? Primeiro que fica um maior, manchão verde, Chamamos aqui de floração das águas, tranquilo? Então, floração das águas é essa proliferação aqui de fitoplâncton. Isso já lambuza bem, isso já deixa mais turva, olha o esqueminha aqui, deixa mais turva, beleza? A água diminui já a taxa de fotossíntese, já diminui um pouco a concentração de oxigênio. Quem morre nessa jogada aqui são os organismos mais sensíveis nesse primeiro momento, tá? E eu até falei, dos bentônicos aqui, a galera que vive no fundo do mar, ok? Show de bola! Do mar ou do lago, Normalmente a eutrofização a gente relaciona a volumes menores de água, beleza? Lago, lagoas e por aí vai. Rios no máximo, dificilmente mar, tá? Então, quando morrem esses primeiros, cara, a gente tem uma proliferação de bactérias que são decompositoras aeróbicas. Show? E aí entra um conceito importantíssimo, muito explorado, eu vou mostrar para vocês, que é o tal da DBO, demanda bioquímica por oxigênio. Se aumenta a demanda por oxigênio, o que acontece com o oxigênio dissolvido na água, minha gente? Diminui. Então tá tudo escrito nesse esqueminha para vocês, Aumento da DBO, condição anaeróbia, ok? E aí não tem jeito, morte em grande escala de organismos aeróbicos, ok? Isso aqui, meu irmão, vai dar aquela cena, como está na imagem aqui atrás, de muitas toneladas de peixe morto e por aí vai, Um mau cheiro absurdo, Aqui no Rio
A gente tem muito atrelado aí a Rodrigo de Freitas, né? A Lagoa Rodrigo de Freitas, muito famosa na prova da UERJ, ok? Então tem que ficar ligado. Beleza? E aí, naturalmente, né, proliferação de bactérias anaeróbicas, porque eles não têm mais oxigênio. Tranquilo, gente? Então, vamos que vamos. Bom, questãozinha fresquinha aí do Enem 2020, ó. Então, o pesquisador está falando de 5 regiões, ok? Ó, 5 regiões, tá? Em que a gente tem, né, a amostragem tanto de oxigênio dissolvido e de DBO, que é a demanda bioquímica. Maravilha? Então, galera, resumindo aqui, está indo bem direto ao ponto, já que eu praticamente comentei tudo que está na questão. Qual o ponto de amostragem da água do rio que está mais próximo ao local em que o rio recebe despejo de esgoto, galera? Qual dos pontos está realmente mostrando um quadro, né, de eutrofização, do processo de eutrofização, minha gente? Eu vou ter que pensar em quê? Numa DBO muito elevada. Quem é que está DBO muito elevada? E com oxigênio dissolvido já bem baixo, beleza? Então, essa é a ideia do ponto 1, tranquilo? Uma diferença muito grande entre esses dois. Então, realmente, aqui fica a letra A. Tranquilão, gente? Numa boa? Então, seguimos o fluxo aí, tá? Novamente, Enem PPL 2019, olha como consecutivo, hein? Né? Observe o esquema que ilustra duas situações do ambiente marinho. Ó. Menor quantidade de fluxo de oxigênio, de nutrientes, maior fluxo. Está caracterizando o que aqui, gente? Olha o finalzinho aqui, menos oxigênio. Está falando de um processo, ó, em que eu tive proliferação de algas e tudo mais. Então, eu estou falando de eutrofização. Perfeito, galera? Então, cara, assim, tô tentando ir o mais objetivo para o vídeo também ficar curto, mas vocês verem, cara, que não precisa inventar moda. Vai no trivial, vai no feijão com arroz. Quem gosta de futebol, vai no 4-4-2, filho, que é certo, não vai dar erro, tá? E aí, falo de pH. Aí você fala, pô, Vitão, mas o quadro tá vazio. Porque na verdade não vi nenhum esquema que me chamasse atenção. Mas vamos para química? Vamos! Adorei a empolgação de vocês. Olha o CO2, galera. Esse CO2 é classificado como um óxido que, meninos? Um óxido ácido. Ah, Vitão, agora eu saquei. Por que você está falando disso? Porque isso, quando você aumenta aí, devido, né, à grande liberação de CO2 na atmosfera, isso reage com água e forma nada mais, nada menos do que esse rapazinho aqui, ó, H2CO3. Isso é um ácido, é o ácido carbônico, ok? E aí você pode representar a ionização dele, né, de maneira mais simplificada, né, parcialmente, como eu botei aqui, ó, mas chamando muita atenção para esse cara. Que se você aumenta a concentração, você aumenta a concentração dele. E quando a gente aumenta a concentração de H+, a gente diminui o pH. Lembrem disso. Então, a alteração do pH na água, galera, também pode provocar inúmeros problemas. E a gente relaciona principalmente essa jogada ao que já está desenhado na questão. Olha aí que maneiro. Então, ó, parte do gás carbônico da atmosfera é absorvida pela água do mar. O esquema representa reações que ocorrem naturalmente em equilíbrio no sistema ambiental marinho. O excesso de dióxido de carbono na atmosfera pode afetar os recifes de corais. Porque recife de coral, galera, é formado principalmente por calcário, ok? E aí não tem jeito, isso reage. Ó, repara que o esqueminha aqui, ó, menos ácido, mais ácido. Ele está colocando, ó, escurecendo aqui para a direita. Tranquilo? Então, reparem, essa é a ideia que a gente está colocando. Ó, CO2, né, dissolvido aqui com água, reagindo, formando o ácido, né? E aí você tem os íons hidrogênios, tá?
Aí você tem íon bicarbonato, íon carbonato, enfim, ó, conchas deformadas e por aí vai. Só que, mais uma vez, o Enem veio cheio de maldade. Tá? O resultado desse processo nos corais é o... Ele botou na letra A, ó, letra A. Muita gente marcou seu branqueamento, levando à sua morte e extinção. No esquema ele não fala de morte e extinção, ele fala aqui da deformidade das conchas e tudo mais. Então tem que ter cuidado, tá? E o branqueamento, ele pode estar relacionado sim também à alteração do pH, beleza? Mas não é o que ele desenha aqui no esquema, tá? Então tomem cuidado, beleza? Porque na letra E ele bota, ó, dano à estrutura dos esqueletos calcários, diminuindo o tamanho das populações. Pô, essa questão está certa e está muito mais de acordo com o esquema, ok? Nas outras ele botou, ó, excesso de fixação de cálcio, menor incorporação de carbono, estímulo da atividade enzimática, descalcificação de esqueleto, nada a ver. Então ficou letra E. Mas a ficou com muita gente ficou com vontade de marcar A. Beleza? Então tome cuidado. Beleza? Pura? Vamos que vamos. Maré vermelha. Maré vermelha, galera, caracterizada aí por uma proliferação, ok, de uma microalga que a gente chama de dinoflagelados. Beleza? E essas algas, elas possuem dinoflagelados, né? Então elas produzem naturalmente uma toxina. A questão é que quando prolifera dinoflagelado, prolifera toxina. Basicamente isso. Não tem muito erro, tá? Então, quem entra em contato com essas toxinas normalmente passam, né, por uns mal bocados. Beleza? A gente inclusive passa mal, náuseas, vômitos, muita coisa ruim aí. E pode levar, sim, à morte também de muitos organismos. Beleza? Então, isso está muito atrelado a uma fonte, ok? Seja aí, né, de nutrientes, esgoto, né? Que também traz muitos minerais, tá? Existe até a maré vermelha relacionada a fatores naturais, mas eu não vou perder muito tempo dizendo aqui que pode ser natural não, já que estamos falando de poluição. E poluição é quando a gente mete a mão em alguma coisa, né? Infelizmente, o ser humano mete a mão e escangalha, não tem jeito. Show? Então fiquem ligados aí nessas microalgas dinoflagelados. E aí a gente tem, ó, a última questão, ó. O filme Os Pássaros de Alfred Hitchcock, considerando o mestre dos filmes suspense, baseou-se no fato real ocorrido na cidade costeira de Santa Cruz. As aves marinhas se alimentares de moluscos passaram a exibir um comportamento atípico devido à ação de toxina. No fato real, os dinoflagelados tóxicos eram verdadeiros responsáveis pelas alterações observadas nos pássaros, que ficavam cegos devido à ação neurotóxica dessas substâncias. Então vamos lá. Sobre esse acontecimento, afirma-se que pássaros não comem moluscos. Que isso? O cara acabou, né? Nem moluscos ingerem o armazenamento de flagelados, que torna a narrativa irreal. Muitas algas e flagelados marinhos produzem toxinas, mas essas substâncias jamais poderiam percorrer a cadeia alimentar e chegar aos pássaros. Jamais é forte, né? Então, beleza. Se dinoflagelados não possuem substâncias tóxicas? Não, possuem sim. O consumo de dinoflagelados tóxicos armazenados em moluscos filtradores ocasiona as alterações de comportamento até na morte de peixes, aves e mamíferos. Opa! E moluscos filtradores não são disponíveis em regiões costeiras do Oceano Pacífico. Meu Deus do céu, tá doido. Então, realmente, a letra D. Beleza, gente? Então, esses moluscos filtradores, né, acabaram o quê? Né, acumulando. E aí não tem jeito. Quando as aves, né, comeram esses carinhos, causou inúmeras situações ruins para eles. Beleza? Então, galera, ó, 11 questões. Foi um videozinho mais longo, né, mas a gente fez 11 questões. Eu abordei os principais, tá? Para não falar todos. Foram praticamente todos os casos de poluição da água
que caiu já no Enem e em outros vestibulares, beleza? Então, fiquem ligados, é importante demais essa aula, tá? Por mais que seja um tema que vocês normalmente saem bem, viu que tem muita pegadinha, muita maldadezinha de questão. Show? E aqui, meu irmão, quem tem aula com o Vitão não vai ficar caindo em pegadinha não, pelo amor de Deus. Se cair, não me fala, que me dá palpitações aqui no peito. Show? Então, galera, forte abraço, até a próxima.